Galera, eu tô aqui com uma notícia super especial, que Brumas de Nível 1 vai sair. Porém, eu não conheço ainda. É verdade. E você vai me contar. Eu tô aqui com o Zé Trevisan, do Podmestre, e ele vai contar pra gente um pouquinho do que é o Brumas de Nível 1 e o que a gente vai conhecer e vai se aventurar dentro desse universo. Primeiro, Zé, Opa. obrigado. A gente tá aqui no estúdio do Zé, a gente tava gravando aqui. Dobradinha, né? Tá, dobradinha. Quem então, sabendo que ia ser gravado. agora, assim, a gente falou, vamos aproveitar, vamos gravar. Então eu quero saber de você, Zé. Primeiro, da onde veio a ideia do Brumas? Quanto tempo você já tá trabalhando nessa ideia? E o que é o Brumas? Conta pra gente. Bom, de maneira resumida, Brumas de Nivellon nasceu há 2 anos atrás, de uma sentada que nós demos em volta de uma mesa redonda em 6 pessoas e falamos, tá, a gente quer contar a história juntos e quer cada um fazer uma rotatividade de mestre, mas eu não posso mestrar no seu cenário porque eu não sei tudo, então vamos começar um do zero. Então eu tive a ideia de pegar uma coxa de retalhos de tudo que eu já tinha jogado antes em várias mesas e do que os meus amigos também tinham jogado, e juntamos tudo que tinha de bom que fez as mesas funcionarem nesse lugar. Foi assim que nasceu a ideia do que seria Brumas de Nivellon. Brumas porque temos fumaça em volta do lugar, protegendo ele da visão do não-jogo, tá, pessoal? Não-jogo é o nosso vilão, que é um conceito em que você, jogador, toda vez que você não conseguiu jogar a sua mesa de RPG, ou que algum colega seu convidou um amigo seu para outra mesa e aí a sua mesa acabou, foi culpa dele, tá? O não-jogo esteve presente. O não-jogo estava presente. Ele está presente em todas as mesas, na verdade, né? Em Nindale, em Brumas de Nivellon, em Tormenta, em qualquer uma delas ele está presente. Mesmo que você não acredite nele, ele acredita em você. E ele espera que você não decepcione ele. Exatamente, espera que você não jogue. E Nivellon, porque nós queríamos fazer uma piada com o pessoal que é terraplanista, tá? Se tem algum terraplanista assistindo, sinto muito, né? Eu acredito que a Terra é esférica, nem redonda, mas esférica. E a gente tava na mesa plana, e aí o meu amigo Ronaldo falou assim, Zé, mas ia ser plane out alguma coisa, sabe? Aí ele falou assim, e por que não nivelado? Aí ficou Nivellon. Porque nivelou a história, então ficou Brumas de Nivellon. Nivellon é o criador do cenário, né? É um deus, é um... Ele é na verdade, ele é um NPC. Ele não é um deus, ele seria filho de 2 deuses, de uma criação anterior, que foi destruída. E aí ele foi o último sobrevivente, e na ânsia de derrotar esse vilão, ele convoca jogadores de todo o multiverso para vir ficar mais fortes na planisfera e tentar derrotar o não-jogo. Então, na verdade, existe um combate grande entre o Nivellon e esse não-jogo. E o não-jogo. Para ver quem domina essa região que tá aqui atrás, galera. Só pra vocês verem aqui. As Brumas de Nivellon tá aqui. Exatamente. Aí sim, o nome do local, do reino, do continente, chama-se Planisféria, porque ele é um lugar plano. Né? E ele como se fosse uma mesa. Isso, e ele só... Não, tem montanhas e tal, e ele só funciona dessa forma porque ele foi encaixando os pedaços. E isso só é possível porque ele fez isso com magia, porque engenharia nenhuma ia permitir que fosse feito dessa forma. Eu entrei numa análise, assim, do que você tava conversando, que talvez seja uma mesa, literalmente. Então, o que tem por fora? Nada, um jogo. Mas se você tá dentro da mesa, você tá jogando. Exato. Seria mais ou menos isso. Exato. E aí tem as montanhas, tem tudo, mas tá tudo dentro daquela mesa. E o mestre é obrigado a interpretar, além dos vilões tradicionais que nós temos no jogo, Dragão, Goblin, Orc, Minotauro, enfim, toda essa gama de personagens fantásticos, o mestre ainda tem que ser obrigado a fazer a vez do não-jogo. Ele é obrigado a jogar contra os jogadores, literalmente, né? Então nós personificamos a masmorra como um ambiente que é uma propaganda que o não-jogo faz. Tipo, ele atrai as pessoas para dentro do jogo, para um lugar atrativo. Então quem morre dentro da masmorra não ressuscita. Então a chamada do não-jogo é falar, tem uma missão nessa masmorra. Exato. Ela é muito boa, altamente lucrativa, cheia de itens, a ponto de, também XP, na experiência, de incentivar os heróis a entrarem dentro da masmorra. Só que quando o personagem morre lá dentro, quem ganha nível é o não-jogo. É o não-jogo. Exatamente. E aí ele quer ganhar nível, ele tá subindo por quê? Porque existe todo mestre tem aquela ferramenta mágica que ele usa para falar que ele manda, né? Então no nosso cenário ele chama Sargon. É um dragão que fica numa montanha, beleza? E se você tem um problema na sua mesa, você usa o Sargon. Imagine que o não-jogo sabe disso, e a única coisa que impede ele de destruir aquele cenário é o Sargon. Então ele tá ganhando nível para poder matar o Sargon. Quando ele matar o Sargon, a mesa se perde e acaba o jogo. Entendi. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Então, olha que louco, né? O que eu gostei, né? Quando o Zé tava contando pra gente aqui, é exatamente isso. Primeiro, é como se fosse um jogo dentro do jogo. Exato. Já é uma fora do jogo também. Legal, e fora do jogo também. E você começa a ter essa guerra maior que tá acontecendo, né? E você ainda tem muitos lugares para explorar, porque você falou que o mapa é o tamanho do Brasil. Você escolheu mais ou menos. Eu quis usar o tamanho do Brasil porque dava, como eu falei com o Vitor, né, com o seu colega,
No podcast que a gente vai deixar a legenda, na legenda. Isso, o cara vai andar de cavalo, né? Porque o cara não tem grana pra pagar um mago pra transportar ele. Quanto tempo demora pra ele atravessar o continente? Pô, é 30 dias uma jornada, uma marcha dos tropeiros, né? Então o cara sai do ponto A pro ponto B de cavalo e tem que conseguir chegar em algum lugar. Ah, não, é daqui do Brasil até a Rússia, viu? O cara vai levar 2 anos nessa jornada. Não vai rolar. Não, isso mecanicamente dentro do RPG fica infuncional. E tem muitos RPGs medievais que eles limitam bem uma área mesmo, né? Então, isso é legal. Pra poder falar assim, ó, tem tanta coisa que pode acontecer no micro e no macro mundo. Então, assim, a história você pode ter um espaço bem pequeno e acontecer muitas coisas. Aliás, eu tava até começando a escrever um livro que ele é só dentro de uma cafeteria. Então, tipo, o que dá pra acontecer dentro de uma cafeteria? Dá pra acontecer coisa pra caraca, meu. Muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente dar explorado, micromundo e o macromundo. Se você pensar que o pessoal do Friends ficou 9 temporadas numa cafeteria. Só na cafeteria, né? Então você consegue ver. E o pessoal assiste até hoje, né? Até hoje. Então você vê que um ambiente bem montado, ele atende uma demanda muito grande. Sim. E me diz uma coisa, o Brumas de Nibelung, você vai seguir o sistema de D&D, que vai ser os humanos, essas coisas? Ou vocês criaram personagens diferentes, tem raças, espécies diferentes? Não, as raças são padronizadas segundo o D&D, mas eu não uso o D&D como base do jogo. Eu gosto de dizer que ele é assistêmico. Você vai ter o seu sistema de jogo tradicional Dungeons & Dragons, mas se você quiser usar, por exemplo, um 3DT, um Storytelling, um Pathfinder, um Shadow of Demon Lord, qualquer sistema que você quiser usar, ele vai estar disponível, porque o livro, ele vai ser um livro cenário de campanha. Então eu conto o local. Pense no GeoAtlas da escola. Não sei se o pessoal aqui estudou geografia. Não, mas é que, não sei, na minha época sim, a gente tinha o GeoAtlas. Sim. Então, eu vou te contar o tamanho do lugar. Eu sou mais velho que você, na minha época. Quem mora lá. Quem mora lá, exato. Como é que esse povo vive, como é que eles aprenderam a fazer a rotação de cultura, como é que eles descobriram magia, como é que funcionam os deuses naqueles lugares. Então, eu vou te dar tudo isso daí. E mais possibilidade do cara colocar mecânica. E o que eu mais gosto no livro é sempre os finais dos capítulos, o ganchos, que são os rumores e boatos. Então a gente dá uma historinha ali pro cara dar uma começada, né? A ideia, o livro é um livro cenário, mas eu tenho alguns que já estão prontos, mas não dá para lançar tudo junto. Que são aventuras para todos, que vão acontecer em Nibelung, na Planisféria, né? Que é o local, né? Brumas de Nibelung é o nome do cenário, mas a Planisféria é o continente, né? Então o que acontece? No Aventuras para Todos, nós vamos ter uma série de aventuras em que as pessoas vão poder jogar elas como um one shot ou como uma mini campanha que no final da história vai revelar para vocês como é que o não jogo tá agindo na Planisféria hoje. Legal. Não, dá até vontade de ter até uma carta do não jogo pra gente poder vivenciar, ver o pensamento dele ali no meio do caminho. Eu fiz a imagem dele, né? Ele tem várias formas, mas a forma que mais me apeteceu, ele tem hoje um rosto, né? Que seria um elfo que apodreceu, tipo um lixo, né? Mas ainda não tá no meio do apodrecimento. No meio do caminho. Então seria essa a figura. Depois eu até posso mandar para você a imagem, se quiser colocar. Sim, coloca. Uma coisa interessante que eu quero deixar claro, que o livro foi feito por muitas mãos. Muitas das coisas que acontecem no livro não foram decisões de um só narrador. Então, só assim, por que acontece isso nesse reino? Porque o narrador daquele reino, naquele momento, quando a gente estava jogando as mesas zeros, decidiu que aquele reino ia ser daquele jeito. Então nós temos reinos muito diferentes entre si e que não se combinam de nenhuma forma. Não existe maneira desse reino se coexistir. Então, se você procura um mundo com problemas insolúveis e lugar para ficar brigando, é lá. Lá tem isso, bastante disso. Porque cada um tem uma cultura diferente, pensamentos distintos. E tem as influências das... A gente chama de divindades, mas eles não se chamam de deuses. Nós temos uma outra nomenclatura. Então, o que seriam os deuses maiores? Eles se chamam Estivanirs, seriam os verdadeiros deuses, né? E nós temos os deuses menores, que são os caras que aparecem mais, que são os Strazes, que eles estão mais presentes fisicamente falando. É isso. Muito bem. Então são quantos autores no total? Bom, autor majoritário sou eu e nós temos mais 6 autores. 6 autores que fizeram contribuições do cenário. Cada um contribuiu com um reino. A cosmologia, que é o antes do reino, é minha. Mas aí alguns reinos têm ou 100% de participação de algum autor, ou seja, ele escreveu tudo. Eu não decidi nada. Né? Por exemplo, Sarkânia, nem o nome eu escolhi. Né? Então, tem a ver com uma coisa de sarcasmo e tal. E é um povo lagarto, então tem toda uma temática dali. E, por exemplo, a Sumânia, que é um reino gelado que
lembra um pouco uma Terra dos Vikings, tem os Jarls lá, né? Eles têm esses nomes lá. Foi uma colaboração minha com o Evandro. Ele descreveu o que ele queria, e aí eu dei uma destrinchada e coloquei uns pingos no i ali pra ele, pra ficar pra colocar treta. Né? Não, tava muito bonitinho, o lugar todo mundo é legal, todo mundo se gosta. Falei, não, cadê a treta? Quem que eles odeiam, né? Porque inclusive, porque uma das coisas de um cenário é ter problema. Tem que ter problema, né? Pra gente poder resolver. Exatamente. Se não tem problema, não tem aventura, senão a gente fica na taverna tomando cerveja. Exato. E aí, como é que a gente vai ter PO pra poder pagar a taverna? Uma coisa que a gente fez, tipo assim, vamos falar coisas absurdas que funcionam na mesa da RPG. Por exemplo, você tá acostumado a jogar com moedas de prata, cobre e ouro. Então, o ouro, ele provém de uma mina. O cobre também. Cobre é uma especialidade dos anões, porque a maior majoritária mina é dos anões. E o ouro é uma mina que fica num reino chamado Midânia, que é majoritariamente humano. Os humanos tem anões lá trabalhando para eles, mas é um reino humano. E a prata? A prata não tem na planisféria. A prata só chega na mão das pessoas na planisféria quando eles fazem o rito da morte. Então, quando você oferece um cadáver para a morte paga um tributo de 2 moedas de prata. Entendeu? Então, ela acaba sendo mais valiosa que o ouro ou não? Não, porque ela não tem as mesmas finalidades do ouro, né? Então, temos uma quantidade significativa de prata. Muita gente vem morrendo há muito tempo. Então, assim, a prata só chega dessa forma. Então, a prata, ela é importada. Não tem prata. Se você minerar, não acha prata. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de ver, que é essa conexão econômica, né? Que a gente tem, para as pessoas, o que elas fazem para conseguir transitar o valor, né, entre si e tudo mais. Isso é muito legal. Isso é importante para dentro da mesa do RPG. E a gente também conseguiu, pensando nesse problema, que é um problema, a questão... você tem 10 mil peças de ouro, onde que está guardado isso? Onde está isso? Né? Então, nós temos muitos bancos. Sim. Existem bancos, né? E eles não gostam deles mesmo. Eu tô indo pra cá, né? Você vai indo pra lá. Foi mal. Você vê que no vídeo ele vai indo pra lá e a gente vai acompanhando. Eu tô caindo pra cá. Não, tudo bem. Legal. Então você tem vários bancos e eles não são unificados. Que lembra um pouco daquela questão da Idade Média, que tinha os caras que tinham... começou com os Médici, que são aquela família que tinha casa de penhor. Casa de penhor, isso. Então seria isso. Então o cara aceita um valor a troco de ouro, por quê? Aquilo lá tem algum valor, né? Então nós temos esses quesitos. Não dá para falar todos aqui, né? Porque o livro é um tanto quanto extenso. Sim. Mas nós tentamos pegar onde tinha esses furos de narrativa que a gente viu em outras histórias e a gente tentou corrigir isso de uma maneira que não ficasse assim, tá bom, magicamente ele fez isso e bom. E bom, resolveu. É legal usar o sabre de luz, explicar como é que ele funciona não é legal. Então nós ficamos nessa. Tem o sabre de luz, é legal. Mas eu não vou te explicar tudo porque senão fica chato. Verdade. Muito bom. E deixa eu te perguntar, vai ser um RPG, certo? Livro cenário, tudo? É um livro cenário assistêmico, mas ele é um RPG, correto. Vocês têm uma previsão de lançamento, que vocês querem compartilhar isso com o mundo? Vamos lá. Então, o nosso projeto, hoje ele tá fechado com a editora Hug Money do Lobo, né, do Rogério, que já deu uma palhinha aqui para nós do que a gente pode fazer. A ideia dele é lançar o livro até setembro do ano que vem. Ele falou, ele queria pro DOF, né, mas ele acha que pela quantidade de informações... edição. Porque o que acontece? Como é que nós fizemos isso? Por um acaso, dentro dos caras que jogam comigo na mesa, nós temos o Ronaldo, e o Ronaldo, ele é diagramador nas horas vagas dele, ele gosta de diagramar por lazer. Então, ele está diagramando o nosso livro. Então, um dos incentivos que fez com que a editora acatasse o nosso pedido de lançar o livro foi nós não precisamos necessariamente que você diagrame o livro. Muito do que a gente vai entregar do livro... Já vai entregar pré-pronto. Literalmente pronto. Então, a questão de capa, revisão, a diagramação em si. Não sei se você conhece o pessoal do Toca do Coruja. Conheço. Então, o Paulo, eu entrevistei o Paulo também, e o Paulo deu uma aula magna. O cara cobra pra dar aula, hein, gente? Ele deu uma aula magna na amizade pro meu amigo Ronaldo. Ele nem conhecia o Ronaldo. Eu falei, Paulo, eu queria que você desse uma aula pro meu amigo Ronaldo, não pra mim. Porque ele queria dar uma aula pra mim. Eu falei, não é pra mim. Lembra, Zé? E ele é super parceiro. Aí ele sentou com o Ronaldo, ficou umas 4 horas com ele, e o Ronaldo já veio aqui com outra cabeça. Falou, não, Zé, a gente vai fazer assim, vai puxar assado. Exato. Então, não só a questão de diagramação, mas layout de livro, né? Porque nós somos totalmente a favor do uso de imagens de artistas, né? Porém, como nós temos 140 imagens no livro, ficou inviável
contratar um artista, não deu, não, porque a R$100 cada arte ia ficar R$14.000 de arte, nós não temos esse dinheiro. Isso que você ainda tá pegando ainda acessível. Não, é porque eu já tenho amigos que fariam um preço mais camarada para mim, sem perder a qualidade, né? Então nós pegamos o Gustavo, que joga conosco, ele é o nosso web designer, assim, o nosso designer gráfico, e ele fez o uso de uma inteligência artificial paga, chamada Imagine, e nós geramos quase 1.000 imagens, e dessas 1.000 imagens a gente selecionou isso. E essas que a gente não vai usar, eu vou gerar um drive, que vai ficar tipo no QR Code, em algum lugar do livro, que todo mundo que adquirir o livro vai poder usar elas. São imagens muito legais, né? Só que tem umas assim, ele gera 3 variações de um anão de barba fumando um charuto e segurando um machado. Aí essa aqui ficou boa, essa aqui nem tanto, aí a gente... Não, e é um passo, né? Primeiro, agora usa a inteligência artificial para depois se contratar, né? Não, perfeito. Uma pessoa. É o que a gente tá fazendo também, né? Não, o mapa foi um artista. Inclusive, o nome dele, o nome do programa estão cadastrados ali, que é o Ryko Rat, que é o Campaign Cartográfico Pro Fantasy. Inclusive, ele tá no livro. Sim. Eu criei uma sociedade cartográfica que mapeia o lugar. Exatamente. Então, eu fiz essa concepção e todo mundo que foi parceiro, de alguma forma, está no livro. Inclusive, eu achei que o Evandro estava aqui na sala. Tem uma parte, não é chamar de bonito, mas é um jeito da gente homenagear as pessoas. Ele tem um primo, o primo dele faleceu de leucemia esse ano, e o primo dele tá com 60, 61, e sempre quis vir jogar e nunca deu certo. E o primo dele era dentista. Aí eu falei, Evandro, ele não conseguiu vir jogar, eu vou colocar ele no livro. Como? Vamos homenagear ele de alguma forma. Então, ele se tornou um caçador, né? Ele se chama Almagro, era o sobrenome dele. Já tem o nome da hora, né? Sim. Então, ele é um caçador aposentado e ele caçava fadas. Fadas do dente, malignas. Porque as fadas arrancavam o dente das crianças. E ele aprendeu uma técnica de recolocar esses dentes. Então, eu homenageei um dentista na profissão dele dentro do jogo, trazendo ele pro jogo. Então, assim... E com os elementos fantásticos. Tem que ser fantástico porque o livro é fantástico. Ficou muito legal. Mas então, de alguma forma, ele tá jogando comigo. Então, eu senti que isso foi gratificante para todo mundo aqui envolvido. Porque, assim, é um jogo. Ele é divertido, mas eu acho que ele é um pouquinho mais do que isso. Sim. Ele é essa união que as pessoas fazem aqui. É o que a gente fala, da conexão humana que existe por trás, né? Exatamente. Agora até além, né? A gente tá Exato. Então, é isso que eu tô falando. Já tem pessoas que não estão mais presentes, que estão no livro de alguma forma. Isso, para mim, faz diferença. Faz diferença. Colocar alma no projeto. Galera, esse é Brumas de Nivellon. Obrigado, Zé. Opa! A gente vai ficar ansioso. Quando tiver mais informações e tudo mais, a gente coloca aqui para vocês. Com certeza. E a gente fala mais de Brumas logo mais, quando tiver quase tudo pronto para ser o financiamento coletivo. Exatamente. Em 2025. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês. Valeu, Zé. Falou. Obrigadão.